Bem, pessoal, iniciando aqui a aula de distância entre dois pontos, cálculo entre a distância entre duas distâncias. Esse cálculo é utilizado para encontrar a distância do plano cartesiano entre duas localizações, porque nem sempre a gente vai conseguir pelas ordenadas desses números. Nesse plano cartesiano eu tenho duas coordenadas, dois pontos. O ponto A, que tem coordenada 2 e 3, e o ponto B, que tem coordenada -3 e 5. E eu quero saber a distância que vai do ponto A ao ponto B, essa linha. Como eu não consigo saber somente visualizando o gráfico, eu preciso desenvolver um cálculo para encontrar essa distância. Então, essa distância, a gente vai ter duas coordenadas, as coordenadas do ponto A, como vocês podem ver, 2 e 3. Sempre nessa ordem, o primeiro número é x e o segundo número é y. Coordenada B, que é -3 e -5, da mesma forma, o primeiro número é x e o segundo número é y. Sendo que nesse primeiro ponto eu vou chamar esse x de xa e esse y de ya. No segundo ponto eu vou chamar esse x de xb, esse número, e esse segundo número de yb. E aí a fórmula, ela vai ter sempre as iniciais dos pontos que eu tiver dentro do gráfico, os dois pontos que eu estiver usando. Como eu estou usando as cordas dos pontos A e B, eles são iguais a raiz quadrada, como vocês podem ver, de xb menos xa. Então aqui você vê, sempre você começa com xb menos o xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya. Então, a primeira parte da fórmula eu uso só o x, os dois x dos meus pares ordenados, que é o xa e o xb, começando sempre com o xb. E na segunda parte eu vou usar os y's, que é o ya e o yb. E eu faço a iniciação pelo yb menos o ya. Substituindo agora pelos números que eu tenho, quem é meu xb? Eu procuro meu xb é -3. Coloquei. Menos da fórmula, xa, 2. Meu xa é o número 2. Coloquei. Então ficou -2, -3, -2 elevado ao quadrado. Mais, quem é meu yb? Meu yb ele vai ser o -5. Percebam que ele é o -5. Venho e coloco. Menos da fórmula, quem é meu ya? O 3. Então, venho, fica -3 elevado ao quadrado. AB, a distância entre AB é igual a raiz quadrada de... Eu tenho -3 e -2. Vejam que os sinais deles são idênticos, iguais. Então, eu vou ter que somar esses números e manter o sinal. 3 com 2, juntei e deu o quê? 5. Com o sinal negativo. Mantive o sinal negativo. Mais, e aqui eu tenho o mesmo caso, ó, -5, -3. Sinais idênticos, eu vou juntar os números. 5 com 3, 8. E mantive o sinal negativo que estava neles, elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado dá 25. E aí vem uma regra da questão do potenciação. Todo número negativo elevado a um expoente par torna-se positivo. Então eu tenho 25, fica 25 positivo, mais o 8 também está negativo, e mais o expoente dele é par, ou seja, 8 ao quadrado vai dar 64. E aí eu vou somá-los. 25 mais 64 dá igual a 89. Como 89 não tem raiz quadrada exata, e nem eu posso decompor essa raiz, que ela não tem decomposição, então nesse caso eu vou deixar o meu resultado para aqui, 89. Resolvi outro caso para vocês, que está até no livro de vocês, que é a questão, o item A da questão 7, onde eu tinha coordenadas no ponto A, 1 e 9, ponto B, 2 e 8, e aí o mesmo caso, ó. O meu 1 vai ser o xa, sempre, primeiro elemento, o ya, o yb, o xb, aliás, e o yb. Substituindo na fórmula do mesmo jeito, ó, distância entre AB, raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, mais
yb menos ya elevado ao quadrado. Substituindo, quem é meu xb? Percebam que lá na coordenada meu xb é 2. Então, eu coloco ele no lugar do xb. Quem é meu xa? Percebam que eu tenho o número 1. Coloquei elevado ao quadrado. Mais, que é da fórmula. Quem é meu yb? Vejam que é 8. Menos, que é da fórmula. Coloquei. Quem é meu ya? 9. Elevado ao quadrado. Subtraindo 2 menos 1, eu vou ficar com 1 elevado ao quadrado. Mais da fórmula, 8 para 9, tenho que subtrair que os sinais são diferentes, dá 1. Trago o sinal do maior algarismo, que é menos, fica menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Somando 1 mais 1, deu 2. Então, a distância entre eles dois é a raiz quadrada de 2, ok? Espero que vocês